Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Então, gente minha, eu recebo aqui essa mensagem, ela diz assim: Boa noite, Cláudia. Eu vi novamente sua live de hoje, pois caíram muitas fichas hoje para mim. Cheguei ao ponto de enxergar que, devido ao choque de flashbacks da infância e adolescência com minha mãe e a frieza e crueldade com que ela sempre me tratou, diferentemente do que tratava meus irmãos, estão me deixando fria com o passar dos anos. Aqui já vale um recorte, né, que dos roteiros ou das dinâmicas de família, há um script, ou uma forma, uma dinâmica que pode acontecer em que um dos filhos é o bode expiatório e os outros têm outros papéis, ou são protegidos, são filhos dourados, né? E quando ela fala, minha mãe me tratava de uma forma diferente do que dos meus irmãos, com crueldade, com frieza, a gente tem a proximidade do que é um bode expiatório, que é alguém, eu já fiz outros vídeos falando disso, mas de forma muito breve eu acho que é importante a gente marcar isso nesse ponto. O bode expiatório é um depositário das dificuldades de todos os outros membros da família, liderados ou liderada essa dificuldade por um dos criadores, às vezes por um irmão, no caso aqui pela mãe. Então você está errado. Então há uma crueldade dirigida para aquela pessoa, uma crítica, uma invalidação, uma forma de dizer que você não escovou os dentes, que você não penteou o cabelo, que você não se arruma direito, que sua lição está errada, que você desde a infância pinta fora do, do quadrado do círculo ali, de que você tem jeito, né? Você fazendo tudo errado. Isso pode ser transmitido de uma forma assim como eu fiz, pode ser transmitido de uma forma cruel e fria, como ela descreve, né? Mas o bode expiatório é alguém que não tem autorização para acertar. Essa história eu contei recentemente num outro canal que eu endereço política, que é o Comando Selva, de como nasceu isso nas sociedades anciãs e nos pequenos vilarejos. Havia ali um ritual em que um bode é reservado e toda a comunidade daquele vilarejo vai em uma determinada época do ano para sacrificar o bode. E ali, antes desse sacrifício, eles fazem todo um depósito de seus pecados de um ano antes. Então, todos os pecados da comunidade, das famílias, de todo mundo vai naquele bode, por isso ele é o bode expiatório. E, simultaneamente, um outro bode ou uma cabra saudável se prepara e esse segundo bichinho, esse segundo animal é solto na floresta, com a metáfora de que ele vai rodar e correr por aí um ano, e quando ele voltar, então é aí a vez dele, né? Que é para a gente poder ter mais um ano de pecado e ter onde depositar os nossos pecados, né? Imagine o que é fazer o papel de bode expiatório. Você não pode ter sucesso, amada, quando você é bode expiatório, porque senão as pessoas vão ter que lidar com seus próprios pecados. Onde é que eu vou depositar meus pecados se o bode não for sacrificado e esse ritual todo me livrar dos meus pecados, né? Então, o bode expiatório é um totem, é um depositário, né, da merda alheia, da família, ou do outro, né? E é muito difícil, porque realmente quando essa pessoa se levanta e tem algum sucesso, ela ofende a todos os outros, porque você não. Você tem que voltar para o seu lugar. Isso acontece na sala de aula, né? Não tem aquela pessoa de quem a gente tira sarro, todo mundo faz bullying com ele. Ah, seu retardado, seu isso, seu aquilo. E se essa pessoa se dá bem, ele é hostilizado dobrado, né? E o pior, e aí começa o problema do nosso assunto de hoje, é se acostumar nesse papel. Porque às vezes aquele menino que sofre bullying na classe, se ninguém mexer com ele, se ninguém falar nada, ele se sente assim meio sozinho. Ele pode se sentir assim, mais ou menos rejeitado até, como não estão me vendo mais, né? Porque se ancora essa coisa de, pelo bem ou pelo mal, falem de mim, sabe assim? Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, eu estou sentindo os limites do corpo, está me batendo, mas eu estou viva, não estou assim, eu não estou invisível, desprezado. Eu estou significando, e também é uma relação de provocação. Então, vê como vão trançando as relações de provocação nas relações humanas, né? Muito bem.
Ao me dizer isso, essa amada vai descrever que ela fez terapia ao longo de 15 anos, que ela tem 40 hoje, e ela fala: eu parei fazem 2 anos com a terapia e vi claramente, ouvindo você nos seus vídeos, que os anos foram passando e esses traumas do passado não foram curados. E eu acabei, hoje, me vendo fria, mas uma frieza com a vida. É como se nada fizesse sentido. Chegar e começar a olhar para o meu marido e começar a enxergar nele um narcisista frio. Mas hoje vejo que essa frieza é um reflexo de mim mesma. E ele, meu marido, não é perfeito, claro que não. Mas me ajudou a cuidar dos meus filhos e já se passaram 9 anos e ele enxerga todos os traumas de infância que me afligem e tenta, do jeito dele, me ajudar. E traumas esses que eu me negava a enxergar, por vergonha admitir, devido à idade, pois fui tanto a psicólogos que comecei a ter vergonha toda vez que me vejo caindo numa depressão devido à volta dos traumas. Meus filhos sabem que sofro, mas pensam que se eu me separasse seria a solução de todos os meus problemas. Como eles já são adolescentes, estão os dois fazendo terapia com psicólogo. Foi o jeito de ajudar eles a lidar com tudo. Ela me diz gratidão pelo seu maravilhoso trabalho, pede perdão pelo desabafo, que vai continuar recuperando sua própria força e me acompanhar os cursos da Quantum House e os cursos gratuitos lá e os cursos pagos para conseguir se refazer. Eu queria te dizer que, de fato, o narcisismo é o termo buquê de 4 desordens de personalidade nomeadas no DSM-5, que é o Manual de Estatística, um dos manuais de estatística, além do CID-10, que bordeja um trabalho de a gente localizar o que é uma desordem de personalidade. Não é uma doença mental. Uma desordem de personalidade é um vírus, uma distorção, uma desordem, um transtorno na personalidade de alguém que é sadio, sabe o que está fazendo, sabe que é assim, como disse a doutora Ana Beatriz outro dia, gosta de ser assim, ela falando de psicopatas, cujo nome técnico é antissocial, e não está nem aí. Tô nem aí. Mas são pessoas que têm uma escuridão, elas têm uma aflição, elas têm uma angústia. Porque basicamente na desordem de personalidade, a pessoa despluga um self verdadeiro. O que é um self verdadeiro? Alguém que está ali de verdade, que tem uma criança que se sente vulnerável, que pode dizer a verdade, que pode buscar ajuda, que sabe que erra, que pede desculpa, que está se percebendo como real, está em contato com o seu self verdadeiro, percebe? O narcisismo é o termo buquê dessas 4 desordens de personalidade. No narcisismo há vídeos meus encaminhando isso. Quem é de verdade narcisista, procure que você vai achar a leitura dos 9 traços do narcisista. Mas, a rigor, de uma forma bastante resumida, pelo mito do Narciso, que se olha no lago, se apaixona pela própria imagem, ele chega a cair, morrer apaixonado por aquilo. Há uma ligação com uma imagem, com uma ideia de si. Portanto, é uma ideia de si dissociada do self verdadeiro. Né? O ego mesmo, que seria uma ideia de si mais próxima do self, que tem conexão com as emoções, com a verdade, com a felicidade, com a tristeza, com rir, com chorar, com conjunção, né, daquilo que a gente é, se distancia e vira uma imagem. Então eu sou essa coisa agora. E a pessoa compra essa imagem. E no narcisismo há uma grandiosidade. O maior aspecto dos 9 itens do narcisismo é uma grandiosidade auto-intitulada. Essa pessoa se sente melhor e, na verdade, se sente intitulada a ser melhor que todos, alguma coisa como uma deidade, uma divindade, melhor, com mais direitos e mais qualidades do que todos os outros, mas intimamente ela tem muita dificuldade de regular o seu senso de self. A pessoa não se sustenta, ela se sente muito insegura, então essa coisa da imagem compensa isso. Muito cuidado para aqueles de nós que têm codependência, que é uma outra coisa, que é também a gente não se sentir muito a última bolacha do pacote, não. A gente não foi nem famoso, nem se acha melhor do que ninguém, mas tem esse sentimento de que a gente não se sustenta sozinho sem um reforço externo. O reforço externo da codependência
ele é muito diferente do reforço externo do narcisismo. No narcisismo, a pessoa quer controle e poder. E ela tem os elementos como o love bombing, o encantamento, uma empatia. São pessoas com uma simpatia, muitas vezes extrovertidas. Há também narcisistas introspectivos, que são frágeis ou encobertos, que não parecem extrovertidos. Na sua maioria, nós vamos ter os narcisistas extrovertidos e muito sedutores e muito capazes de fazer aquilo que você precisa ouvir e te levam para o céu. As relações afetivas se descreve com muita frequência, que são pessoas que em 5 minutos você está, nossa, é a pessoa da minha vida, porque a pessoa sabe falar a coisa certa, te olha nos olhos, tem um nível de empatia muito grande. Não vai demorar muito para a gente descobrir que essas pessoas têm empatia, mas não têm compaixão. Elas não estão se importando se você está sofrendo ou não, se você vai gostar ou não. Então é o que o Sam Vaknin, um dos importantes autores da área, com quem eu trabalhei já algumas vezes, na Áustria, na Inglaterra e aqui no Brasil, em fim de 2018, na nossa universidade, Universidade Quantum, ele fez uma palestra, está à venda no quantumhouse.com/plataforma. Aliás, um pequeno workshop de 2 horas e meia, o maior autor do mundo vivo nesse assunto, autor de um livro chamado Narcissism Revisited, Auto-amor maligno, narcisismo revisitado. Você também já pode ter me ouvido falar sobre isso. O Sam Vaknin, então, fala claramente que essa gente tem empatia fria. É uma empatia, eles mimetizam seus valores, parece que a pessoa está com você e você vai, mas você sente que tem alguma coisa estranha, né? A história de que a pessoa muda uma cara, de repente não está ali, de que a pessoa recebe um presente e não se emociona, de que você conta uma coisa emocionante e a pessoa, que é tão sedutora, tão não sei o que, de repente, assim, não é só que a pessoa não reage porque ficou distraída, não. É um replicante, é uma coisa meio fria, meio estranha. O narcisismo patológico, que difere do narcisismo de Freud, aquele de eu sou legal, que é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Que vai aparecer nas crianças com 3 anos, nos adolescentes, porque precisam para ter senso de si, um ego que começa a se construir como um aspecto positivo nas primeiras páginas da psicologia, né? Uma ideia de si, um ego preservado, com bordas, com limites, isso sou eu, isso é o outro. O narcisismo sadio, o narcisismo natural, ele é positivo. Mas desde os 3, 4 anos pode começar a se desenvolver um narcisismo com uma tendência à perversidade. Então uma criança pode ser narcisista? Não. Pode começar a se desenvolver uma tendência de um narcisismo de acordo com a dinâmica da família, com essa coisa, como é que isto vem, que pode virar narcisismo, desordem de personalidade narcisista depois dos 24 anos. Antes dos 24 anos não se fecha diagnóstico, beleza? Beleza. Muito bem, então o narcisismo tem grandiosidade patológica, é endeusado, é auto-intitulado, é melhor que todos, é bastante egoísta, não pede desculpa, se pede está fingindo, conta muita história, é completamente inapropriado, mente, tem uma coisa de mentir, porque para contar história, se apropria da história do outro, não, ou às vezes exibe o vizinho, nossa, ele sabe, gente que fica elogiando, meu cunhado é chefe naquela companhia aérea, meu cunhado é o cara e tal, e ele fica falando, chega uma hora, ele está meia hora falando do cunhado, e por quê? Porque ele está pegando uma carona, né? Esse exibicionismo, se não é dele próprio, também ele pega o outro, e aí ele faz do outro um totem, e aí o narcisismo fica nessa coisa. Então não é só que é uma pessoa extrovertida, exibida, é uma pessoa totalmente inapropriada com relação à verdade, aos fatos, né? Isso acontece em homens e mulheres, mas acontece mais em homens. 80% das desordens de personalidade narcisistas, puras, só narcisista, é de homens. Porém, nós vamos brincar um pouquinho com o que o narcisismo faz. Narcisismo é o termo buquê. Vem outras 3 desordens de personalidade que sozinhas já têm suas próprias dinâmicas, suas próprias características, mas que todas elas também têm narcisismo, ou também são narcisistas. A segunda delas, então, que vem, é a desordem de personalidade ou transtorno antissocial. Vulgo, popularmente, psicopata sociopata. Qual a diferença de psicopata e sociopata? Não dá rigor nenhuma.
Há uma discussão na ciência, a gente não se entende sobre isso, se um psicopata nasce psicopata ou se ele se desenvolve de acordo com dinâmicas de família. Há as duas coisas, né? E os exames cabais, mesmo esses apresentados de ressonância magnética, que a própria doutora Ana Beatriz menciona, que já faz muitos anos e foi feito por 2 brasileiros fora do Brasil, dão conta de que na ressonância magnética o cérebro de uma pessoa que é psicopata funciona diferente, certas áreas não são ativadas, o sistema límbico das emoções é bastante atrofiado, o repitílico, que é impulsivo, mais animalesco, é o que vai funcionar. Então são pessoas que não sentem emoções. O psicopata ou o sociopata, que seria alguém mais frio, ou mais voltado para sociopata dar golpes e mentiras, mas o psicopata e sociopata é desordem antissocial e que tem frieza. A porcentagem de psicopatas ou sociopatas, esses antissociais que são assassinos, os serial killers, é mínima, tiny, 0,0 tarará. E o que mais tem é o psicopata urbano, o psicopata social, o psicopata na empresa, o psicopata na família. São pessoas que não têm escrúpulo, são nenhuma consideração, ainda mais. E aí vamos lá, né? Todo psicopata é também narcisista. Nem todo narcisista é psicopata. Isso vai se repetir nas 3 desordens de personalidade que eu vou te descrever. Psicopatas fazem salada de palavras, fazem jogos narcisistas, porque eles também são narcisistas. Então, esse jogo que eu falei do narcisista, a grandiosidade, a indiferença, ou não ter remorso, não pedir desculpa, ou achar que tem sempre razão, fazer gaslighting, você que está culpado, dizer que você fez o que ele fez, né? O que imagina na política, como isso é bastante presente, né? Com escárnio, mente te olhando nos olhos e fica dizendo que você que não prestou atenção, que veja bem, você fez isso e aquilo. Então, é bastante preocupante quando a gente vê crimes manufaturados para tentar derrubar investigações de corrupção. Claro que quem está em corrupção tem psicopatia. Quem vive de corrupção, escondendo dinheiro, fazendo coisas, já colou releia, já dançou, não tem mais... o tecido moral já está bastante esgarçado, né? E falar de moral é algo bastante complexo na psique, na cultura, na filosofia, na literatura, até mesmo na arte, né? A gente precisa ser bastante cuidadoso, mas é importante dizer que mentir, roubar, trair, seja o mérito do cunhado, seja um dinheiro que não lhe é devido, pelo qual você não trabalhou, é algo que a maioria de nós não consegue fazer. E se a gente consegue pular o muro aqui e ali, fazer uma outra coisa, a gente já sente culpa, a gente já reza, ou a gente já não quer mais ficar com aquilo, porque a gente tem um código de conduta internalizado, né? Que essas pessoas não têm. Eles não têm escrúpulos e se precisar atropelar, passar por cima, fazer algo, eles têm muita objetividade, uma ganância e uma frieza, né? Alguns políticos têm essa cara mais fria. Alguns têm essa coisa mais narcisista puro. O narcisista puro é o psicopata de jardim, né? Porque eles são tão inapropriados e tão óbvios que, se a gente estiver com a autoestima em dia, estiver raciocinando, estiver com bordas, a gente olha e fala, nossa, a pessoa tem um problemito, isso aí não tá colando, né? Essas frases auto-intituladas, né, o melhor do mundo, o mais honesto do planeta, essas coisas não colam. Você percebe que tem algo ali que é intitulado e que não se refere a méritos da própria pessoa. Não tem problema se você se exibe um pouco. Não tem problema. Profissionais liberais, médicos, artistas, cantores, empresários, empreendedores, ou essa gente, inclusive, que vive do seu próprio trabalho, de vender o seu próprio trabalho, se eles não contarem o que eles fazem, quem eles são, como fazem. Então não é um problema as pessoas serem comunicativas, extrovertidas, exibidas. É um problema isso ser feito desplugado de méritos reais da própria pessoa ou de trajetória, justiça e merecimento. Quer dizer, começa a virar uma invenção, a pessoa mente mesmo, a pessoa conta umas historinhas. E quando isso se soma à psicopatia, o narcisista psicopata ou sociopata, o narcisista antissocial, essas mentiras são assim, vão contra o sistema, dão golpe na empresa, têm vários documentos, podem ter falsidade ideológica, podem fazer desvios financeiros, podem
fazer invasão dos computadores alheios, né? Alterar e adulterar a documentação de carro, botar... vale tudo, né? Então, na psicopatia você vai ver pessoas sem emoção, eles têm zero de emoção. Não estão sentindo nada. São mais frios, mais objetivos, vão se dar bem nos negócios, porque os negócios são só negócios, então eles não têm trava. Inclusive sobre machucar outra pessoa, que foi o que a Ana Beatriz disse no Gentili, nesse ano de 2019, numa entrevista muito feliz. A não ser pelo fato de que ela atesta de que psicopatas já nascem assim. Eu carinhosamente discordo, embora respeite profundamente a doutora Ana Beatriz. Tenho elementos nessa área de neurociência, nas pesquisas com ressonância magnética e também no acompanhamento de longo prazo, especialmente nesse conteúdo do Sam Vaknin. Se você quer saber mais sobre isso, especialmente sobre o narcisismo, é um meca do assunto, mais especialista que nós todos, porque foi quem cunhou muitos termos que são usados inclusive no DSM-5, o Sam Vaknin, você encontra no quantumhouse.com/plataforma. Nesse /plataforma, em cursos à venda, vocês vão encontrar o Resilience Summit Freedom, e ali tem o Summit inteiro, com várias palestras sobre sobreviventes, como se recuperar, e também sobre narcisismo, e tem também essas palestras podem ser compradas separadamente. A do Sam Vaknin está ali, ela está em inglês, ele é de Israel, vive na Macedônia, eu conheci na Inglaterra, estudei com ele na Áustria, em Viena, terra de Freud, né? Da amada psicanálise, que hoje ocupa também a minha carreira, e ele... Então tem uma palestra ali que você pode comprar separadamente, que tem 2h30, um pequeno workshop, ele foi palestrante de mais tempo. É legal você ouvir isso, porque ali nós estamos falando de um medical doctor, cientista físico de formação e também filósofo, que dá aula na Rússia, dá aula na Inglaterra, dá aula em todos esses lugares e dá aula no Brasil já a essa altura do campeonato. Então é bastante gritante o fato de que psicopatas não estão sentindo nada, e para eles, como eles não acessam essa área da emoção, eles podem vencer na vida. Mas então existe o psicopata útil, a gente precisa de um psicopata ou um narcisista na frente dos negócios para conseguir as coisas? Não, gente minha, não. A gente precisa de um líder, e líderes podem ser sadios e sentir culpa, e sentir remorso, e procurar se organizar com a quantidade de coisa que a gente tem para fazer e pensar como é que isso pode ser mais ecológico para mim, para o outro, para a equipe, né? Quando a gente chega em psicopatas e narcisistas, o rastro de destruição é o que fica atrás deles. Há bullying, há assédio nas empresas, há tremendas injustiças, há pessoas desreguladas, porque é muito difícil conviver com essas pessoas. Como eles fazem salada de palavras e eles fazem uma culpabilidade estranha, eles culpam o outro por aquilo que eles estão fazendo, ou mentem e desmentem coisas, né? Ou sentem um prazer sádico quando algo dá errado. Olha, chegou aqui uma notificação. Então, um psicopata antissocial com uma notificação ruim para a empresa chega e, olha, chegou aqui uma notificação. Tá vendo isso daqui? Quase como se ele estivesse dando uma notícia, que ele tem assim, aquele prazer de infligir dor, um mal-estar, que é uma forma de controle e poder. Se eu te deixar desregulado, se eu te deixar desregulada, se eu te deixar com insegurança, você não sabe se eu vou te abandonar ou não, você não sabe se você vai perder alguma coisa, e deixar você assim, com medo, eu estou com poder sobre você, né? É tudo sobre controle e poder, gente minha. Estou começando do top da cadeia alimentar nesta porcariada, porque daí nós vamos voltar para a Terra e ver onde que se encaixa a nossa conversa sobre esse meio, e também sobre as porcentagens de mulheres. E uma única mulher que tem as 4 desordens juntas. Será que você adivinha quem é? Não vou falar o nome dela não, mas eu meio que ando tentando arrancar uma grana de alguém. Aliás, psicopatas sempre tentam arrancar uma grana de alguém. São aqueles que compram um biscoito e vai lá e liga para reclamar, né? Compram equipamento, conseguem indenizações, né? São golpistas. Mas o narcisista puro também é golpista. Só que ele é um golpista simpático, meio óbvio, sabe? Talvez eu penso num cara com a gravata com a cor estranha, né?
meio destrambelhado. O psicopata é um golpista mais organizado, né? Um golpista mais objetivo. É aquele senador com aquela cara de louco. Você já viu algum senador com cara de louco, bem serião e bem objetivo, que eventualmente chega até a presidência da República, senador que chega à presidência da República, tem uma coisa assim objetiva? Esses tipos assim que em algum lugar do mundo deve existir. Pois é, isso é desordem antissocial. Às vezes a família inteira é assim, né? Porque se você estuda, lá atrás na família um tio ou um irmão também eram claramente ou esquizoides ou, enfim, tinha mais jeito de doença mental do que transtorno de personalidade. E histórias de familiares dando tiro em outros familiares, às vezes até mesmo dentro do Congresso. Não sei em que país, mas eu acho que é esse tipo de gente, sabe? Muito bem, então a gente tem narcisistas, 80% homens, psicopatas ou sociopatas, os antissociais, 80% homens. Todo psicopata também é narcisista, nem todo narcisista é também psicopata. Aí vem a terceira desordem de personalidade, a que mais é diagnosticada errado, porque tem outras coisas que se parecem com isso e são outras, que é o borderline. O borderline, como o próprio nome sugere, é fronteiriço, é limítrofe. É uma relação se no antissocial e da psicopatia não tem nada de emoção, há muita frieza, no borderline só tem emoção. Tudo é emoção. E nas limítrofes, né? Então tudo é emoção para o bem e para o mal, para o alto e para o baixo. Como é também uma desordem de personalidade do grupo B, o cluster B, como eu gosto de chamar, é tudo cluster B. Se eu falar é um cluster B, não importa qual é o subtipo dessas coisas que eu já estou falando aqui. Cluster B é cluster B. Vai fazer salada de palavra, vai manipular, vai mentir, vai roubar, vai trair, vai seduzir, vai se colocar muito assim e de repente abandonar o barco. Não vai ter remorso, não vai ter accountability de si, porque é um falso self de qualquer maneira. Porque todo cluster B, no termo buquê, é também narcisista. Bom, no borderline, a gente vai ter na fase alta ou na fase de uma das polaridades, de um dos limites para o alto, muita agitação, agressividade, briga, agressividade verbal, provocação. Botou o telefone. Por que você deixou o telefone aqui? Você está falando isso? Se você fala alguma coisa nesta fase, ou para um borderline, que incide responsabilidade para ele, pode ser, você deixou o sapato assim, bom, e daí que eu deixei o sapato assim? Você vai ficar falando, você está falando que eu deixei, não, você está reclamando do sapato, é isso? Então é uma reatividade exagerada, você não pode falar nada comigo, porque eu explodo, é uma pele fina, violenta. Nesse lado que é do violento, ou do agressivo, ou desse agitado, entra drogadição, entra bebida alcoólica, direção perigosa, sexo promíscuo, pode acontecer, embora não seja o que marca o borderline a sexualidade, isso vai marcar a quarta desordem, mas acontece. Então, borderlines são extremamente briguentos, extremamente agressivos, verbalmente agressivos, e 80% de borderlines são mulheres. Todo borderline é também narcisista. Nem todo narcisista é também borderline. Então, o movimento borderline, quando vai para o lado baixo, limítrofe para baixo, é a depressão. É uma tristeza, é talvez automutilação, vontade de morrer, muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, e tudo no borderline é pura emoção. Se o psicopata não tem emoção nenhuma, o borderline só tem emoções. Se eu dou um passinho atrás, eu volto, é tudo cluster B. É só desordem de personalidade com características, mas a essência acaba que vai se parecer com o mesmo tipo de desgaste que a gente vai sentir ao ter que lidar com pessoas assim, ou a flertar, experimentar um movimento sequer parecido com isso em nós mesmos. Homens borderline, são narcisistas borderlines. Existem também, o narcisista borderline é bem comum, é comorbidade, que a gente chama, ou seja, 2 diagnósticos somados. E, como eu já disse em vídeos anteriores, voa copo na parede, tem uma agressividade, pode se xingar e fazer intimidação verbal,
às vezes bater mesmo, homens que batem em mulheres e mulheres que partem para cima de homens, né? Porque tem mulheres borderlines que elas querem do jeito que querem, querem conflitar, querem brigar, e é uma coisa sem fim. E se o parceiro não aceita, ou a pessoa de contato de relacionamento não aceita, elas são capazes de ficar muito provocativas e ir para cima, empurrar, beliscar, jogar uma coisa e bater de verdade, né? Coisa bastante perigosa. Muitas pessoas são diagnosticadas como borderline, mas na verdade elas têm estresse pós-traumático complexo. No estresse pós-traumático complexo, é um assunto que eu te convido a comprar um curso que se chama Curando Medos Secretos. Ele é lindo, tem as meditações curtinhas de 2 minutos cada uma. Gente, é uma criptonita para a gente sarar. Ele está no quantumhouse.com/plataforma, em cursos à venda, chama-se Curando Medos Secretos, é um curso barato, a plataforma parcela, e você pode começar a fazer imediatamente e já melhorar. A diferença é que no transtorno borderline, na desordem borderline, a melhora é mais lenta e mais difícil, mas há melhora. Das 4 desordens de personalidade, a que mais melhora, depois dos 40 anos, temos notícias que os sintomas rescindem completamente. Entretanto, é bastante desgastante o movimento borderline, porque é discussão da relação 24/7. Qualquer cluster B discute a relação o tempo inteiro, faz salada de palavras, mente, faz gaslighting, né? Que é a luz que está piscando, a mulher fala que está piscando, fala, tá, não, você está ficando doida. Então, quando você faz uma queixa legítima, a pessoa fala que você está vendo coisa, que você deve ser muito, você está muito cansada, você é muito ciumenta, aquelas coisas do gaslighting, fazer que uma queixa legítima pareça uma lelezice, que você que está ficando tantã. E isto, todo dia, de gotinha em gotinha, de gotinha em gotinha, começa a deixar as vítimas, primeiro, depois sobreviventes, muito desreguladas, a ponto do Matheus Pacheco chamar de descerebradas. As pessoas ficam descerebradas depois de uma relação com o cluster B. Porque você fala, meu Deus, será que o problema sou eu? Será que eu estou exigindo demais? Eu não estou entendendo essa pessoa? Por isso eu vou voltar no e-mail da minha querida aqui e dizer, cuidado, porque se você está lidando com uma pessoa dessas características, não é para fazer esse questionamento que ela está fazendo, que vem de um outro lugar, o qual eu vou endereçar e vou finalizar. Espero que mais poucos minutos eu consiga concluir isso aqui. Muito bem. Então, na desordem ou transtorno de personalidade borderline, há essa agressividade. O homem chama de puta, a mulher taca a coisa, vai para cima. Então, tem uma moça, só uma moça que ela junta as 4, hein? Você está prestando atenção. Uma dessas, assim, que quer fazer golpe, tirar dinheiro, né? Usa agressividade, é sedutora, tem a empatia fria, faz de conta, né? De altos e baixos, agressividade física. Bate nesse, quando você vai descobrir o ex já deu umas porradas nele, já tentou dar uma facada no ex-marido, alguém que, não sei, acho que eu li em algum lugar, tem um gibi na Bélgica que fala disso, de uma historinha dessa de polícia na Bélgica que fala disso. Assim, no borderline, há um grande desgaste para a pessoa, porque a pessoa sofre muito, ela é pura emoção, às vezes a automutilação, que também acontece no estresse pós-traumático complexo, cujo espectro é diferente. O estresse pós-traumático complexo não é essa desordem de personalidade da pessoa querer fingir que ela não é ela e usar de tudo para poder controlar. Pode haver jogos similares, mas eles são resultante de uma resposta, então é a resposta de estresse pós-traumático, em que a pessoa faz fugas, tem vergonha tóxica, tem muito cansaço de sofrer o mesmo tipo de abuso ou de desgaste ou de trauma ao longo da vida. E quando a gente trata estresse pós-traumático complexo, a pessoa melhora bem mais depressa do que quando a gente está falando de um borderline. E raramente é diagnosticado certo. No estresse pós-traumático complexo há também muita angústia, e é muita angústia por ter vivido provavelmente com muitas emergências, e aí é muito cortisol, muita adrenalina no corpo, isso adoece, e isso deixa a pessoa muito cansada, porque ela experimenta repetidas vezes o mesmo tipo de angústia, ou de solidão, ou de desamparo, ou de raiva, ou de indignação, e aquilo fica repetindo, repetindo, repetindo. Gente, eu estou descrevendo porque isso aqui é um vídeo aula dos conceitos, tem caminho para sair dessas coisas e para estar do nosso próprio lado, especialmente se a gente
tem só estresse pós-traumático complexo, ou tem codependência, tem caminho, mesmo que nossos pais tenham sido, como disse a minha amada aqui, cruéis e frios, ou que nossos criadores tenham sido cruéis e frios, e mesmo que a gente tenha sido criado no lugar de bode expiatório. A gente vai ter que aprender a pisar nosso chão, a gente vai ter que aprender a proteger nosso espaço do coração, nosso espaço pessoal, nosso self, para a gente poder se colocar e saber que essas coisas não nos definem, nem mesmo os nossos pais. Mas a gente vai ter trabalho para fazer isso. Por isso, Curando Medos Secretos é um curso que, se você quiser, você pode começar imediatamente, além de outros que você pode fazer comigo e com a minha equipe de mentores, e nossa mentoria online, que a gente também pode atender vocês. Online, na Quantum House, nas cidades onde nós estamos, que são várias, para que você possa se reconstruir, beleza? Nós estamos falando aí de codependentes e gente de estresse pós-traumático complexo. Recapitulando, narcisista, termo buquê. Antissocial, psicopata e sociopata, frio. Borderline, limítrofe, quente. Tudo fervendo, tudo não tem dia calmo. E você fica pisando em ovos porque você não quer uma confusão, você não quer levar uma porrada, você não quer outra discussão, você não quer que essa pessoa levante e saia correndo, saia andando e tente se matar ou tente fazer coisas, porque essa relação é bastante cansativa e ela acontece aqui, né? Então, um psicopata borderline, também existe essa liga, comorbidade dessas duas outras diagnósticos, que também será narcisista, porque todo borderline é também narcisista, nem todo narcisista é também borderline. E a quarta e última desordem de personalidade é o histrionismo ou histriônico, que tem no erotismo, na sexualidade e a sedução todo o recurso. Todo histriônico é bastante focado no sexo, fala bastante de sexo, tudo é sedução. E vias de fato, tem uma promiscuidade sexual, que também pode aparecer no borderline, mas no histriônico ela aparece de uma forma quase que no borderline, no narcisista mesmo vai aparecer isso também, é meio esportiva, nem sempre eles estão sentindo alguma coisa, às vezes eles estão ali só colecionando pessoas, não sentem, tem uma certa indiferença pela empatia, se a outra pessoa sorri, está feliz, parece que pinta um desagrado, o negócio é a conquista e tal, mas algumas pessoas e alguns narcisistas são descritos como ótimos performers na cama e que gostam de sexo, que dão prazer ao parceiro ou à parceira, existe isso também. Mas no histriônico você encontra como o histriônico no teatro, no cinema, tem um sentido um pouco diferente. É alguém, tadá, né? É alguém que aparece assim, que é bem narcisista, né? O narcisista aberto, não o narcisista encoberto. Só que é uma coisa sexual de fato, e as vias de fato. É o sexo na real. O Sam Vaknin usa um pouco o exemplo das russas, que são mulheres que usam o sexo, embora não gostem de sexo. Mas elas usam o sexo para conseguir dominar os homens ou tirar-lhes dinheiro, ganhar um relógio novo, ou um carro do ano, ou uma pensão vitalícia de muitos milhões de dólares, né? Os homens têm uma voz muito sexy, mas é um sexy elaborado. Não é o sexy do narcisista que tem aquele love bomb, mas que é um sexy, assim, é quase genital o olhar desse homem, dessa mulher. É uma coisa sexual, né? Então o histrionismo vai estar em torno da sexualidade e de muito sexo, de muita sedução erótica, de transar de fato com muitas pessoas, mas de não gostar de sexo necessariamente, a bem da verdade, não gostar de sexo, né? As pessoas que têm relações sexuais com histriônicos descrevem que sentem que estão transando sozinhas. E voltando à baila, a rigor com qualquer cluster B. Às vezes há uma relação sexual forte, ou uma aprendizagem, o prazer sexual é uma forma de egoísmo, no caso da pessoa que não está ali com vínculo afetivo, nem se importando muito com o outro, e se importa, os narcisistas que se importam se o parceiro ou a parceira estão tendo prazer, tem uma coisa assim, um pouco da vaidade, um pouco de eu sou bom de cama, né? Eu sou boa de cama. Mas não tem aquela intenção verdadeira interna de que o outro também sinta prazer.
Muito bem, nesses primeiros 40 minutos nós fizemos então algo muito importante nesse vídeo 1, que é discernir que no narcisismo não tem ninguém ali. Se é um narcisista encoberto e, portanto, ele é tímido, não é ser exibido ou mentir de uma forma exibida que conta para ser narcisismo, é não ter self sadio vivo. O self original, a criança interna, no ai. Às vezes a gente pode até achar que ela morreu, porque só tem essa imagem, e se for um narcisista borderline, ele vai atrás de sangue para manter essa imagem. Quem você pensa que é para dizer que ele não é aquilo, que ele não é aquele auto-intitulado benevolente, né? Quando de repente se descobre que é um abusador sexual, que abusou de todos os sobrinhos na família, e era o tiozinho que pagava as contas de todo mundo, era o benevolente. E quando se descobre, precisa ser uma descoberta muito difícil para essa pessoa, de verdade, baixa a bola, mas não sente remorso, né? Então, o fato de não ter um self, de não ter accountability é que determina. Tem narcisistas puros que são super tímidos. E eles têm ainda mais raiva porque eles vão ter dificuldade de adquirir aquele chamado suprimento narcisista. Como no Cluster B eles querem a imagem, para suprir essa imagem, ter bajulação, reforço, dinheiro, sexo, tempo, algo que os eleve, os coloque acima do bem e do mal de todos, você precisa ter uns recursos para conseguir buscar suprimento narcisista. Se o sujeito é tímido, é muito técnico, ou enfim, junta uma coisa deprimida, ou outras doenças mentais de fato, né? Uma coisa esquizoide, uma paranoia, né? O narcisista que fala, você está indo na casa da sua mãe, eu já sei, porque você está querendo pegar o vizinho, você está querendo dar para o vizinho, esse tipo de maluquice, aí juntou outros problemitos, isso pode acontecer também. Mas a gente já falou coisas técnicas demais, não precisamos do livro inteiro de desordem de psiquiatria, até porque no início, no DSM, primeira versão, tinha lá uma dúzia de diagnósticos e hoje são centenas. Esses diagnósticos proliferaram loucamente, alguns foram meramente inventados para vender remédios, ritalinas e outras coisas, e é preciso ter psiquiatras sérios, terapeutas sérios, para poder ter um diagnóstico que seja verdadeiramente de acuidade e que tenha a ver também com uma avaliação da vida dessa pessoa, né? Nós, codependentes, então lidamos com essas pessoas. Uma mulher como essa, que tem a accountability aqui, diz, olha, eu tive uma mãe fria, e eu estou vendo que eu fui ficando fria. E eu estou vendo que eu vejo do meu marido, começo a achar que ele é narcisista, e de repente, não, ele está tendo paciência. Ele me ajudou a criar meus filhos. E eu sou uma pessoa que fiquei fria. E às vezes porque um dos nossos criadores, ou os nossos núcleos de família tinham bodes expiatórios, filhos dourados, porque se um é bode expiatório, o outro, tudo que ele faz, bate palma. E tem essas situações, a gente fica extremamente encolhido. E a excelente notícia é que a gente pode olhar para tudo isso de frente, só de compreender isso, você respira e fala, entendi, então peraí, então não estou doido, então não estou maluco, então não sou eu que tenho problemito, que sou meio cagado. Eu vim do núcleo que com toda essa confusão, como diz o psicanalista e querido amado Matheus Pacheco, não tem como não ficar descerebrado. Eu digo que te dei o bilhete do estacionamento, você disse que não, eu digo, não, eu dei, não, você não deu, e aí eu falo, não, vai ver que eu não dei mesmo, vai ver que está comigo, porque se você é uma pessoa razoável, você fica em dúvida de vez em quando, você pede desculpa, você fala, não, vai ver que está tudo bem, né? Eles não. Então, isto ao longo da vida se vem de uma criação. A minha ponderação nessa live de hoje, para a qual eu vou ler um segundo texto aqui e falar com você qual é o caminho de volta para a gente se recuperar, foi de que quando a gente tem uma mãe fria, a gente provavelmente vai ficando fria ou frio. Quando a gente tem um pai desregulado, a gente vai ter dificuldade de empreendedorismo, né? Matriz de pai é de integridade, de empreender, matriz de mãe é de afeto, de se relacionar, de estar presente com o nosso próprio sentimento. Ora, não era suportável eu ficar presente com um contexto tão confuso, então a gente dá uma dissociada, faz um freeze, trava muito, não consegue sair do lugar para fazer as coisas, tem medo de tomar decisões,
tem medo de confiar na gente mesmo, porque a gente teve um treinamento escravo para ficar nessa confusão. E o caminho de volta, ele não é rapidinho, mas ele é razoavelmente simples. Ele não é fácil, mas é simples. E tem etapas que a gente pode fazer. Precisa de rede de apoio, precisa de ficar do seu lado. Primeiro falar, eu não sou o que me aconteceu, isto não foi culpa minha. Pai do céu, eu já aconselho fazer oração e fazer meditação. Quando nada mais funciona, a gente perceber que a gente é filho das estrelas, irmão dos rios e das árvores, é muito importante. E que a gente pode lidar com tudo isso com um plano de brincar de outra coisa, né, gente minha? Mas a gente precisa brincar de outra coisa da boca para dentro. Porque para além dos nossos algozes, nós somos capazes de nos detonar, de nos sabotar, de nos colocar abaixo de cobra, mais do que qualquer mãe fria ou pai desregulado tenha sido. Ou a gente pode piorar, assim, com requinte de detalhes e com luxo de detalhes, né? E com requinte de crueldade, as invalidações contra nós mesmos. Isso tem que parar. Isso tem que parar aqui. A invalidação é um mecanismo, ela não é a coisa. Então a gente para a invalidação. E a gente começa a se validar. Não só porque você pode dizer eu sou filho das estrelas, irmão dos rios e das árvores. Ou você pode dizer eu sou divina, eu sou amor, eu sou filha das estrelas e eu basto, eu sou suficiente. Né? Como também porque há caminhos para de verdade reconhecer o que é seu, que tem valor, o que foi incutido, mas que não é bem assim, e você vai ter que aprender a fazer um outro movimento. Mas assim, se você não está acostumado, no começo vai ficar estranho. Mas é possível. Os 12 portais da resiliência representam um curso totalmente online que acontece 2 vezes por ano. Esse ano as inscrições estão abertas para 1 em setembro, mas 2 vezes por ano procure sempre quantumhouse.com/12 portais, de numeral, está aqui no descritivo, 12 portais, porque sempre você pode pegar uma tribo, elas são chamadas tribos, e eu acompanho sua história, por escrito, o que você já conseguiu, o que ainda falta, como é que você vai se ajeitar nisso. Então, sempre as publicações vão estar no /12 portais, enquanto estiver havendo esse curso, aproveite, está havendo um agora, não sei quantas mais vezes na vida nós vamos fazer, mas ele é muito feliz para nos ajudar a conseguir ter esse discernimento. Se acalma, tem que aprender a ficar do seu lado, tem que aprender a dar nome para os seus sentimentos e observá-los e não deixar eles te engolirem, né? E pôr limites, bordas, de preferência ter uma decisão de dentro para fora de se afastar de quem faz abuso, mas eu amo uma pessoa que tem todo esse movimento. Tenha muita calma, não é com pressa. Da boca para dentro, de dentro para fora. Primeiro você vai começar a observar diferente. E você vai ter que construir esse lugar onde você dá o bem para você e consegue escolher o bem. Porque nós não escolhemos uma relação com pessoas desreguladas assim se nós não tivermos nos nossos pais ou na nossa dinâmica de família, no nosso núcleo original, esse treinamento escravo. De estar num certo estresse permanente, de estar nesses jogos. Que você vai me ouvir muitas vezes dizer it's wrong, but it's home. Estamos a errar, mas estamos no lar. Então como é que eu devolvo a maldade de mamãe? Eu solto, não devolvo. Eu preciso lá falar tudo, brigar com a mamãe? Não, eu acho que você deve falar cada vez menos com qualquer cluster B. Não há diálogo. O único jeito de ganhar é não jogando. Então, mate de inanição. Você não vai discutir. Mas, bom, eu preciso ajeitar. Eu estou numa relação que é assim. Eu quero pôr limite. Bom, talvez você tenha que fazer uma fala. Mas, primeiro de tudo, se fortalecer. Fazer check-up do seu corpo, check-up da sua mente, check-up do seu espiritual, do seu emocional. E dar para você coisas que te mantenham mais forte, que você vai precisar começar a reconhecer aquilo que é seu. Então, um pouquinho por dia, muda o foco. Para de prestar atenção no outro, que tem muita provocação, faz tudo para chamar atenção. E se perceber que você parou de prestar atenção, nossa, Terceira Guerra Mundial vai fazer chamar atenção. Ao mesmo tempo que te abandona, fazendo um carinho no cachorro, muda o objeto de afeto para você ficar meio inseguro ou insegura, não é? Isso acontece. Então a gente tem que sair disso se fortalecendo, gostando de si, percebendo o que você gosta, quais são coisas que você sabe fazer, coisas que você sente por si, tem de sentimento de coração, coisas que você pensa, como você se vê positivamente,
começar a arrumar seus panos de Buda do seu lado, devagarzinho e calmamente, porque você vai construir um caminho. Ou propor limite, porque às vezes a gente não sabe se a pessoa que está com a gente é narcisista mesmo, mas a gente sabe que é meio abusadora, a gente sabe que a relação está cansativa, a gente percebe que a pessoa deixa contas não pagas, que a pessoa tem umas mentiras, que às vezes aparecem umas traições. E essas são bandeiras amarelas e vermelhas, não passe pano. Você sabe no terceiro dia o que está acontecendo. Mas com a síndrome de bons meninos e a codependência, que é porque tinha uma mãe assim, arruma um chefe assim, um marido assim, uma coisa assim, porque it's wrong, but it's home. Estamos a errar, mas estamos no lar. Então você vai ter que desfazer o treinamento escravo da codependência, que é codepender, arrumar alguém cagadinho igual para você ficar salvando, porque isso você teve treinamento. Para ficar lidando com essa emergência, para ficar lidando com essa coisa e para ficar, né? Às vezes até curtindo, a gente fica gozando esse nervoso, né? Como alguém me escreveu hoje na live, nossa, cadê aquele final trágico, cadê aquele nervoso todo, né? Uai, você tem que falar, bom, eu sou outra pessoa. Eu estou respirando que é grátis, eu estou fazendo outra escolha, eu não sou mais essa pessoa. E esses jogos não são genéticos, eu aprendi, mas eu posso perfeitamente desaprender, né? Então eu termino dizendo que aquela figura tem as 4 desordens de personalidade. Ela é narcisista. Uma dessas figuras assim públicas que resolve dar um golpe em alguém, sabe? Já viu isso em algum telejornal alguma vez na vida? Sei lá, alguém muito rico, um ator, talvez um jogador de futebol, um ator de cinema, né? Talvez um jogador de alguma coisa, outra, dessas pessoas muito famosas, né? Então, a pessoa narcisista faz love bombing, habilidosa, empatia fria, consegue chegar, né? Nossa, consegue descobrir até o endereço do cara, telefone, WhatsApp, descobre tudo. E aí sabe jogar as madeixas e sabe chegar junto com uma conversa. São artistas melhores do que os artistas de Hollywood. É impressionante. Narcisistas são artistas melhores do que de Hollywood. Segundo, psicopata. Por um golpe frio e arquitetado. De tirar um dinheiro. Então, conseguir fazer que ele pague coisas antes do caso e tal. Terceiro, borderline. Na hora H saiu na porrada. Já viu algum caso assim? Na hora H saiu na porrada ou simulou uma coisa, né? Quer dar tapa na cama, tem uma agressividade, é de xingar, essa coisa bem borderline, mil de emoção, né? E o quarto histriônico, usando o sexo para conseguir o relógio novo, talvez a carreira nova, talvez, né? E depois a psicopatia completa, por exemplo, acusar de estupro, botar uma câmera para filmar de uma maneira ardilosa para tentar incriminar uma pessoa. Tem as 4 desordens. Ou é uma aula dada. Você quer saber como é que são cluster B? A pessoa não é doente mental, ela sabe o que está fazendo, ela escolhe a hora de fazer. Mas ela tem as 4 desordens de personalidade. Então, dito isso tudo, eu vou fazer um vídeo 2 para ler aqui a respeito dessa categoria, quando o problema pode ser conosco, não nesse nível dessa coisa que eu estou descrevendo aqui, mas no nível mais brando a gente pode estar achando que o problema é do marido, que o problema é da esposa, que o problema é do outro, e a gente não está percebendo que a gente é meio emocional demais, que a gente é pele fina, que a gente gosta de provocação, não admite nada, meio narcísico. Se tem desordem narcisista, não é meio, nada é meio, tudo é over, né? Mas que a gente pode ter que olhar com accountability que, por ocasião de traumas, de circunstâncias, de como nossos núcleos de família se desenvolveram, a gente trouxe umas dificuldades que precisam ser desarmadas. E a boa notícia é que elas podem ser desarmadas. Fica comigo, eu sou Cláudia Ricken, você está no meu canal do YouTube. Se você gosta, se inscreve, compartilha, manda isso para alguém que você acha que precisa. Comenta aqui embaixo, você já conheceu alguém que é narcisista? Você reconheceu uma pessoa, alguém no imaginário dos famosos brasileiros que tenha uma ou outra dessas características? Quem são? Você reconheceu essa pessoa que eu estou descrevendo, que tem as 4 e que é impressionante, e que é uma mulher, né? Uma mulher narcisista, psicopata, borderline, histriônica e, portanto, narcisista, porque todo borderline é narcisista, todo psicopata é narcisista, todo histriônico é narcisista, nem todo narcisista é nada daquilo. Narcisista puro, psicopata de jardim, é só um exibido da graça, mas que rouba méritos, não paga as contas, trai,
sai com outras pessoas, triangula para aparecer, para ter o selfie reforçado, para ter suprimento narcisista, vale tudo. O codependente também não depende de outras pessoas o confirmarem para ele se sentir completo? Sim, mas o codependente quer a relação. O narcisista quer só o suprimento. O codependente quer o vínculo, quer a relação. E todo narcisista é também codependente, né? Então, quando vem para a desordem de personalidade, gente, cagou-se que era doce. A mentira é muito comum, as histórias são muito parecidas nos grupos de apoio que eu tenho, todas as tribos que fica no Facebook, é um grupo gratuito, aparecem lá histórias, parece que é tudo a mesma pessoa, porque os jogos são tão similares. E não é difícil a gente reconhecer quando uma pessoa é meio montada, quando uma pessoa está... A gente vai aprender isso se a gente estiver do próprio lado. Então eu quero no próximo vídeo falar dos nossos exageros, da nossa necessidade de olhar. Será que, moça, sua braveza não tem mais graça? Vamos dar um tempo, porque você está falando do abusador e não sei o que lá, mas será que você não é provocativa? Será que você não compra briga para tudo? Será que você não está nesse lugar estranho que você não se viu? É possível se ver. E para você que está na codependência e não conseguiu pôr bordas, vamos embora. Você pode aprender a pôr bordas, a validar o seu espaço. No primeiro momento, quando você se vira para você, falou, vou parar de prestar atenção ali, vou me virar para mim, o que você sente é vulnerabilidade, nossa, ai, que vergonha, né? Porque são essas desordens familiares dão a personalidade baseada numa coisa meio vergonhosa. A gente sente vergonha sem ser vergonhoso. Mas isso é só princípio, porque você vai aprender a se olhar com carinho. Você vai superar o auto-ódio. Se fizer Curando Medos Secretos, esse curso que está lá no quantumhouse.com/plataforma, você vai aprender isso rapidinho. E vai conseguir praticar e ganhando espaço, em parar de se criticar, de se detonar, se faz um erro, se chama de burra, ter nojo de si, ter uma vergonha daquilo que lhe foi impingido. Ei, você é aquilo, não é genético, você não é o que te aconteceu. Então levantar essa cabeça faz você deixar de ser codependente e ir para o mundo da saúde relacional, que é o mundo de 12 portais de resiliência, esse curso online. E é o mundo também de a gente conseguir se ver. Eu tenho um self, eu vejo meu self, então eu consigo verdadeiramente superar coisas e não ficar também agredindo, provocando ou me sentindo mal com os outros, colocando nos outros, como essa mulher com grande honestidade disse, eu olho meu marido querendo achar dele um narcisista, mas sabe quem é que é fria? É eu. Porque se a gente tem mãe fria, a gente vai ficar mais fria. A mulher que tem mãe fria vai implicar com outras mulheres, pode ficar mais fria. E voltar e sentir, quando ela diz, pô, não estou sentindo nada, socorro, não estou sentindo nada, nem calor, nem frio, nem dor. Socorro, alguém me deu um coração, que esse já nem bate, nem apanha de vez em quando, gosto de fazer essa música com vocês. Ué, a pessoa fica meio fria, porque a referência que teve, as pessoas se amaram perto dela, como assim? Ué, como é que ela vai se amar? Desse jeito também, né? Dá para aquecer devagarzinho, reconhecendo, respirando. Fica no corpo, fica do seu lado, né? Procurando não fugir das coisas, procurando ficar, mas também de uma maneira a se reforçar, porque você não pode ficar com as coisas, ficar com o mico preto na mão, sentindo dor, se sentindo um lixo, ai que menos foi isso tudo, então ferrou. Não, você tem que também se dar uma azeitona na sua empada, ter amigos, dar abraços, se reconhecer no espelho, se reconhecer no espelho da alma, né? Do desejo do seu coração. Deus vê o desejo do seu coração. Deus vê profundamente o verdadeiro desejo do seu coração, de menino desde sempre, né? E eu existo para lembrar que é possível. E a gente vai para o buraco da minhoca. Eu também vou de vez em quando para o buraco da minhoca, né? Mas eu existo para lembrar que a gente não mora no buraco da minhoca, como diz a Tati Meres. A gente mora no lugar do nosso self, nos reconhecendo. Respira que é grátis, fica no corpo. Você vai se surpreender como você fica forte. Vamos lembrar? 15% da população clínica é cluster B. Da população clínica que está em terapia, em tratamento psiquiátrico. 5%, 4 a 5%, a Beatriz falou de 4% de psicopatas na estatística internacional, eu posso generalizar que os cluster B todos somados dão 5% da população em geral. Portanto, muitos de nós que estamos agora unidos aqui somos 95% da população. O bem é a maioria. Essas pessoas podem ter outros problemas. Ansiedade, distúrbio de humor, paranoia,
bipolaridade, outras doenças mentais. Bom, pode, a gente pode, talvez aí aumente as nossas estatísticas, mas a desordem de personalidade, que na qual está contida essa desorientação, essa ansiedade, esta maldade, essa mentiraiada e essa coisa, é só 5% da população. Você pode perfeitamente aprender. E se você está vivendo com uma pessoa assim, escreve nos comentários aqui, vamos abrir essa conversa, ver como a gente pode fazer. Vai para todas as tribos, em que um grupo fechado só para isso. E você pode se fortalecer para ver se é uma relação alterável ou para você ir para o que funciona com essa gente. E só o que funciona com essa gente, que se chama contato zero. Mata de inanição, não discute mais. Separações são construídas, não tem nada que separar de sopetão. A gente tem que construir na conversa. Não é fácil conversar com o cluster B, que vai tentar de tudo. Mas se você tiver bastante habilidade, e contar com a nossa ajuda, minha, das minhas mentoras, de grupo especial, da caverna, como a gente chama na Quantum House, e da turma de todas as tribos, que voluntariamente faz isso, com toda certeza você pode conseguir sair e se fortalecer para relações sadias e sair dessa coisa, desse jogo. Eu sou Cláudia Rick, vamos para o vídeo número 2 deste assunto intrigante, interessante e muito desgastante. Você tem meu respeito, você pode se levantar, não deixar que te definam nem no passado nem agora, encontrar essa serenidade, encontrar um pouco mais desse afeto, mas vai precisar chamar, porque senão fica descrente, agressiva, bullying, nada tem jeito, tudo é uma bosta. Isso de fato vai dando uma frieza que dá a sensação de que nada significa nada. Volta a sentir, cai numa piscina, faz uma meditação, lembra da tua criança, do teu afeto. E se a fera ficou muito forte, você vai precisar de ajuda para chorar. É preciso chorar, essa infância horrorosa, essas coisas difíceis, com a orientação certa, não para ficar se vitimando, mas para conseguir encarnar de novo, me explico? Então, vamos para o vídeo 2 desse assunto. Curte, compartilhe e comenta. Vamos abrir essa conversa dessa etapa 1. Vocês aqui comigo. Obrigada, gente minha.